Doutora, a gente sabe que tem a lei, né, da criança e do adolescente, no estatuto, Sim, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, isso também abrange as meninas mais jovens? isso é muito bom você falar sobre isso. As pessoas acham que a lei Maria da Penha, ou a lei 18 anos 11.340, acima. são só para mulheres. E não é só para mulheres, né? E aí é até interessante que essa lei se aplica a homem também, Ah, é? né? Só que os homens não gostam de Essa seria uma denunciar. pergunta que eu ia te fazer. Que bacana, você já tá me respondendo. Já. Eu fiz uma palestra, eu dei uma palestra em uma empresa da Vale e foi muito interessante. Uhum. Eles perguntaram assim: eu estou sofrendo violência, a minha companheira me embaixo. Foi aquela gozação, eles riram. E eu falei: não, deixa ele contar. Eu falei: fala o que está acontecendo. Ele falou: isso, isso. Eu falei: olha, você está sofrendo violência psicológica. Ela está te humilhando, ela está te Uhum. subjugando, ela está, a patrimônio está retendo seu material, seu trabalho, seu celular. Eu falei: isso é violência. Você tem que denunciar. Para quê? Para ficar rindo de mim? Você entende? Como ainda é uma questão machista. Machista, né? É por isso Machista. que a senhora fala tanto de É. realmente uma sociedade um pouco mais machistas Machista. ainda. E aí eu expliquei, eu falei: olha, deixa eu falar para vocês. A Lei Maria da Penha não é só para mulher. Ela também abrange, se houver uma questão para um homem, e ela também assegura as crianças que estão envolvidas naquele ambiente. Né? Uhum. Tanto que existem alguns casos onde a medida se abrange aos filhos. Né? Aos filhos. Se a gente comprovar que a violência está corrompendo a questão psicológica do filho, a Uhum. formação, ou até a agressão mesmo. Tem homens que agridem as mulheres e agridem as crianças também, que vão defender a mãe ali e sofrem junto. Então a lei também abrange Ou eles. seja, por mais que tenha o estatuto da criança e do adolescente, mas ainda tem Isso. esta lei. É uma combinação. Quando você vai aplicar a pena, você junta. Então, ela Uhum. potencializa. Eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu boto ela conjugada, eu faço ela combinada com a aplicação da Lei Maria da Penha. Né? É da mesma forma também quando a gente vai fazer a questão do homicídio. Né? A gente aplica o 121 e aí tem o quê? Tem a qualificadora, que é feminicídio. Então é a mesma coisa, a gente aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente e aí junta, né, para dar uma qualificadora, para aumentar a pena, para trazer uma Uhum. reprimenda maior com relação à criança, com relação ao homem Nossa, e que com legal. relação até, eu vi um caso recentemente, Uhum. a sogra. A sogra? A sogra. Pra quem Teve, contra a teve até uma sogra, né? risadinha aí, tá Né? vendo? Mas é uma verdade. Né? Se ela passar por essa violência também no âmbito que ela está Nossa, sofrendo que a legal, que violência, legal. ela também tem direito. Né? Hoje as famílias são compostas não só pelo pai, pela mãe e pelos filhos. A gente sabe que no Brasil não é essa a realidade. Então as famílias são compostas às vezes, por avós, né, que moram junto com Uhum. os filhos. Então, se essa violência abrange, a gente vai aplicar a lei do idoso juntamente com a lei Maria da Penha. Nossa, que legal. Isso aí. Ou seja, então você faz ali uma juntada, Uma né? Eu juntada. vejo o que Uma abrange combinação de ali. artigos, isso. Mas isso fica a critério também do magistrado ou realmente ele tem que cumprir isso? Tem que cumprir, porque quando chega a Isso já denúncia, está previsto. previsto, chega a denúncia até a delegacia, o delegado, eu falo que ele vai vestir a roupa do crime, né? Ele Uhum. vai analisar, peraí, é uma pessoa idosa? Então, estatuto do idoso. Mas foi em qual ambiente? Foi na rua ou foi no ambiente de casa? Em casa. Foi uma questão familiar ou fora familiar? Foi familiar, então aplica-se a Lei Maria da Penha. Doutora, medida protetiva. A mulher que está sofrendo ali os maus tratos, a violência, ela tem que esperar o magistrado dar, né, assinar, né? Vou colocar um termo assim, assinar, ou o próprio delegado ele pode, como Pode. autoridade policial. Exatamente. Isso foi uma conquista muito importante para a mulher também. Normalmente a mulher fazia o registro da boletim de ocorrência e Uhum. esperava o prazo para o juiz concluir o processo e deferir ou não a medida. Talvez O, esse prazo, né, já seria o você suficiente para entende? acontecer o pior, né? Exatamente. Então, a lei, pensando nisso, ela concedeu à autoridade policial a condição de conceder a medida protetiva. Né? Então, ali, já fez o procedimento. Quer a medida? Quer a medida, já se aplica a medida automaticamente. Nossa, que bacana. Né? Nossa, muito E interessante as outra coisa informações. interessante, no próprio ambiente da delegacia, para Aham. agilizar, a mulher já fala que se ela quer o psicólogo, se ela quer um abrigo Na na delegacia. delegacia. Ela já é encaminhada para um abrigo. Precisa de um abrigo? Vai para um abrigo. Precisa do aluguel? Encaminha para aluguel. Precisa de psicólogo? Encaminha para psicólogo. Tudo ali. Ficou tudo muito centralizado. Então ficou muito bom. Nossa, que legal. Bom,
Era uma pergunta que eu ia te fazer, mas a gente até brinca, né? Para a Sim, sociedade ser mais machista. Mas realmente, o homem, então, ele também tem os seus direitos preservados. Se ele tem. estiver sofrendo ali os maus tratos, a violência, a privação, às vezes, do salário, a Sim, privação de um aparelho celular, a privação dos amigos. exatamente. Tem da mesma forma, porque a Lei Maria da Penha, ela vai provocar e produzir o enfrentamento à violência contra a Uhum, mulher, como primazia, mas é o ambiente familiar que vai reger a conduta. Então, uhum. se esse homem que você falou está sofrendo essa violência, essa restrição dentro do ambiente familiar, vai se aplicar a lei combinada com a Lei Maria da Penha. E ele tem direito a todas as assistências, né? Só que muitos homens ainda se sentem constrangidos em procurar a delegacia, em como alguém vai olhar, vão rir É. de mim, vão achar engraçado. Você está apanhando da mulher, Não, né? talvez isso surja até dentro ali Infelizmente acontece. daquela história É, ali, que ele vai fazer a denúncia, né? sim. Inclusive, um desses que falaram comigo falou assim: ah, doutora, eu fui lá, eles ficaram rindo de mim. Ah, apanhando da mulher, né? É interessante que talvez não seja nem de uma má fé, né? Uhum. Mas traz um, É um questão peso de muito cultura, grande. né? É a Cultura, cultura do país. cultura. Mas isso, para quem está sofrendo, é terrível. Uhum. Porque já, assim, eu penso da seguinte forma: já é tão difícil para a mulher, para um homem, para a pessoa chegar até um ambiente de uma delegacia e falar: olha, passei por isso. É constrangedor demais. E aí, o que você espera nesse ambiente? Um acolhimento. O que você espera? Hoje a gente fala muito sobre isso, sobre o ambiente que é fornecido a esse atendimento. Tem que ser um ambiente acolhedor. Infelizmente, ainda ele não é acolhedor. Né? Eu sempre acompanho as pessoas, as mulheres que me procuram, tanto no instituto quanto no particular, porque o ambiente ainda é muito ríspido, ainda é muito É pesado. gelado, vou usar esse termo, Uhum. sabe? Muito frio. E a mulher, ela não consegue conduzir. Ainda é de uma forma muito técnica, sabe? Responde isso. E a mulher, ela quer contar a história toda. Então tem que ter esse cuidado. Para ela Sim. conseguir construir a sua narrativa e você entender. Né? E às vezes eu me pego vendo da seguinte forma: a mulher está contando ali a sua narrativa, contando a sua história de dor. Mas isso não é violência. Aí a importância de um advogado. Sim. Para pontuar, não, não, olha, isso é isso, isso, isso. Aí você aplica, não, olha, essa situação que ela viveu se encaixa É nessa. diferente eu achar que É, isso aqui é azul e você falar, não, isso não é azul, isso é amarelo. E realmente for amarelo. E um detalhe, normalmente falam-se assim: ah, porque eu saí de casa e ele falou que ia me matar e tal e tal. Mas ele falou que ia te matar? Não, então se ele não falou, não. Mas o fato primordial da lei é sentir-se ameaçada. Tanto que quando você está na audiência de instrução, a minha Uhum. pergunta, o promotor faz a seguinte pergunta: querida, você se sente ameaçada por ele? Essa é a pergunta. Se ela falar, não me sinto, tudo bem. Agora, se ela falar que ela se sente ameaçada, quem vai questionar? Você entende? Se ela falou que por causa daquela discussão, por causa daquela fala, daquela conduta, ela se sentiu ameaçada, ela se sentiu ameaçada. Aí Eu, você tem todo o contexto para você dizer se ela sim. pode ou não se sentir ameaçada. E eu acredito que a chegar a esse ponto da mulher se colocar, se expor, Se expor. né, para denunciar que já é algo muito raro, muito difícil Delicado, ainda, delicado. né, que é pouco ainda, né, acredito, Muito. questão de percentual. Eu acredito que Deveria ser sim. muito mais. É, Mas assim, ela chega a se expor e a pessoa ainda levantar é, uma dúvida, é. falar, não, você se sente ameaçado? E é uma exposição mesmo, sabe? E nós analisamos muito as subnotificações. Eu Uhum. acredito que se houvesse um acolhimento maior para essas mulheres, nós teríamos muito mais casos. Que muitas mulheres que não notificam a chamada subnotificação por medo de se sentir expostas, por medo daquilo virar contra ela no processo judicial, né? Uhum. Dela não conseguir produzir a prova Talvez uma suficiente. propaganda negativa, né? Ó, Negativa. deu errado pra fulana. Não vai Exatamente não. sobre isso. Então, assim, eu acredito muito que se houvesse um acolhimento maior, nós teríamos muito mais casos, porque ainda existe muita sobreindicação. Pessoas que passam por agressão, mas que não vão até a polícia, não vão até o judiciário, por medo de talvez não conseguir ver o resultado, não conseguir ter a medida e de sofrer um processo judicial. Né? As mulheres falam da seguinte forma: ai, doutora, eu não vou não, porque isso não vai dar em nada. Ainda muita gente fala sobre isso. Pensa assim, isso não vai dar em nada. Né? Porque as pessoas acabam não vendo realmente Uhum. uma eficácia. Né? E eu costumo sempre falar, vai dar sim.
A lei, ela tem eficácia, a lei, ela tem aplicabilidade, a lei tem mecanismo. E quando nós pensamos em não notificar, em não falar, e não ir ao judiciário, nós só aumentamos a força do agressor. Sim. Né? Então tem que se quebrar essa bolha, tem que incentivar essa mulher, encorajar essa mulher, e aí eu falo até a palavra que eu não uso muito, empoderar essa mulher, para assistir realmente com força, com poder para chegar lá, não, eu vou chegar, eu vou denunciar, eu vou falar, porque eu estou sofrendo, eu preciso ser apoiada nesse sentido. E falta muito isso.